Salve, salve galera, Marcelo Conte na área, esse daqui é o Pode Crer. Salve, salve, Eliana Conte, também conhecida como Gatinha. E os nossos convidados de hoje, Pastor Carlos Henrique Trotti e Rubem Trotti. E aí, pessoal, prazer estar com todos vocês aqui, que bom, muito bom, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Uma honra estar aqui para mim também, muito feliz pelo convite, vai ser top demais. Eu queria já começar agradecendo, né, a presença de vocês, porque se vocês não sabem, foi uma luta, né, pra gente conseguir estar aqui hoje, muitas coisas aconteceram, mas eu queria agradecer a disposição, o carinho por conseguir chegar até aqui. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso aí, a gente vai conseguir passar uma grande mensagem de Deus pra essa galera. Amém. Bem? Amém. Pastor Carlos Henrique, casado há 20 anos, pastor da Igreja El Shaddai há 16 anos, está há 1 ano em Americana, pai do Gustavo, do Rubem, do Natan, casado com a pastora Rô, né? Formado em letras e design gráfico, pós em teologia, idealizador da jornada bíblica e da campanha Já Orei Hoje, escritor de 5 livros publicados, seminários em todo o Brasil, mãos limpas e fechando a porta dos fundos. Ufa! O currículo é extenso, né, pastor? Qual que é o nosso objetivo aqui no Pode Crer? É realmente conseguir mostrar para as pessoas que ninguém nasce pronto. Então, entender exatamente da onde saiu o pastor Carlos Henrique, o que passou até chegar hoje. Porque hoje a gente vê, né, essa bênção, essa coisa maravilhosa que tem nos alimentado, né, assim, maravilhosamente, mas a gente sabe que realmente nada nasce pronto, né? Então, eu queria saber, assim, um pouquinho do seu testemunho, entendendo antes de conhecer a Jesus, depois que conheceu Jesus, erros, acertos, e você é livre. É verdade, Marcelo, porque primeiro eu também quero agradecer por estar aqui, vai estar uma honra pra gente, parabéns pelo projeto, pela dedicação, pela entrega. Eu estou acompanhando, estou assistindo todas as quartas-feiras. Show! Então, estou me alimentando também. Que Deus abençoe, Amém. Prospere, para que assim isso possa alcançar o maior número de pessoas possível. Em nome Porque de tem Jesus. essência. Amém. O que está sendo compartilhado aqui tem essência, isso é Amém. muito bom. E às vezes a gente vê um currículo, né? Você leu aí um currículo meu. Extenso. Nem eu sabia que era tudo isso, o meu A currículo. gente fez a lição de casa. Muito bem, muito bem. E parece, como você falou, parece que tudo acontece pronto. Às vezes a pessoa vê esse currículo e fala assim, nossa, foi mais fácil para ele? Para mim é tão difícil, como é que eu faço para chegar ali? Mas a questão é que, assim, tudo na nossa vida as coisas vão acontecendo. Mas tem um momento que precisa existir uma decisão. Sim. Né? Então, se olhar o meu passado, se olhar as coisas que eu decidi lá atrás, até o dia em que eu conheci a Cristo, porque eu tive uma oportunidade, aos 14 anos, de entrar numa igreja. Eu fui convidado por uma amiga minha para um show de rock que ia ter na Renascer, lá na Lins de Vasconcelos, no Cambuci, época que a Renascer em Cristo estava trabalhando assim forte com os jovens, e eu fui, peguei um ônibus sozinho, desci na porta, coloquei meus pés na porta, olhei para dentro, estava lotado, tinha todo o ambiente para um jovem querer ficar. Eu virei as costas, peguei o ônibus e voltei para casa. Eita. Não entrei. Naquele mesmo dia, no dia seguinte era meu aniversário de 15 anos. Naquele mesmo dia eu tive um aniversário de uma amiga minha, baile de debutante, e ali eu tomei meu primeiro porre. E ali foram 9 anos, dali até os 23 para 24, que foi quando eu tive a minha segunda oportunidade com Jesus. Ali foram 9 anos de trevas, porque eu me envolvi com a bebida, eu me tornei dependente, eu fiquei doente por causa disso, perdi o relacionamento com os meus pais, com a minha família, perdi muita oportunidade, fiz uma faculdade praticamente, assim, a primeira faculdade que eu fiz, eu gostava de estudar, mas eu não absorvi o que eu poderia absorver, porque intervalo era maconha, era bebida, e voltava para a sala para cumprir protocolo, para bater cartão. E isso foi passando, até que chegou um momento que deu um limite. Quando eu fiquei doente mesmo, que eu tive gastrite alcoólica, Eita. o nível de álcool que eu bebia destruiu uma parte do meu estômago, aí
já estava num limite, assim. Nisso, minha mãe, há 5 anos, orando por nós. Sabe, oração de mãe, ali. Ela caminhando com Jesus, orando por nós. Não foi nenhuma nem 2 noites que eu cheguei em casa, assim, de madrugada, alterado. E aí eu cheguei e eu via que a luz do banheiro dela estava acesa. Aí eu ia lá ver, né? Porque ela estava lá orando. Tanto que, nos 5 anos, ela me convidou para ir na igreja uma única vez. Eu fui, não voltei mais. Ela nunca mais me convidou. Mas não parou de orar. Não cessou na oração. Não cessou na oração. Tanto que hoje a minha família toda, vocês conhecem minha família Sim, toda. bem E que família, hein? E né? que família. Todos os filhos dela, pastores, casados com pastoras. Uma transformação toda. Só que aí, aos 23 anos, quando eu já estava nesse limite, eu já tinha chegado num limite meu. Dali seria a morte, porque não tinha mais para onde ir. Já estava machucado, ferido, já tinha ferido muitas pessoas. Nenhum relacionamento prosperava, nenhum relacionamento avançava. Aí, nós morávamos no interior, voltamos para São Paulo, nós somos de São Paulo, voltamos para São Paulo, fomos morar numa esquina, e minha mãe falou assim, puxa, agora eu preciso procurar uma igreja aqui em São Paulo. No primeiro domingo ela ouviu o louvor, assim, ensaiando à tarde. Nós fomos morar colado com a igreja El Shaddai. Assim, ó, colado. Imagina? Aí, minha mãe começou a frequentar, aí um dia eu tô saindo para procurar um emprego, fui fazer uma ligação, na época orelhão ainda, tá? Desculpa, ainda bem que você não falou minha Vocês idade. sabem o que é orelhão, não? Eu não sei, o que é isso? É uma orelha gigante? Na época em que não existia celular, a gente tinha os telefones públicos que ficavam num orelhão, assim, né? Isso é lá na época dos dinossauros, não? Uau, sério? Não, né? Existia esse tipo de comunicação? Imagina. Eu não vivi isso, gente. Logo depois do telégrafo veio o orelhão. Nossa. Telégrafo? Que é isso? É brincadeira assim. E aí o que aconteceu? Eu fui marcar essa entrevista de emprego e eu esqueci meu cartão no orelhão. Era de cartão, já não era nem de ficha. Ficha, mais. já evoluiu. Já era moderno. E aí, quando eu voltei para buscar, tinha um homem no orelhão. Ali, aí eu fiquei meio envergonhado de falar, mas eu fui até lá. Porque minha mãe falou assim, ó, pode falar com ele, é o pastor da igreja. Aí naquele dia eu conheci o apóstolo Fábio, no orelhão. E olha o homem ainda que estava no orelhão. Exatamente. Aí nós voltamos conversando, ele reconheceu minha mãe que já estava frequentando a igreja. Aí minha mãe falou, esse é meu filho mais velho, tal. Ele viu que eu estava de blazer, arrumado, ele falou, onde você está indo? Eu falei, eu estou indo para uma entrevista de emprego. Aí ele falou assim para mim, foi a primeira experiência forte que eu tive com Deus. Ele falou assim, deixa eu orar por você, na calçada. Aí eu fiquei meio assim, falei, como ele vai orar por mim aqui? Orar na igreja? Do nada, do nada. Da minha tradição, orar, rezar era dentro da igreja, ou dentro do quarto. Aí ele orou ali por mim. Eu não arrumei um emprego. Mas domingo eu estava na igreja. Porque Glória aquela atitude dele me impactou. Não era comum. E aí eu entendi que o Deus que estava sendo apresentado para mim não era um Deus comum. Não era um Deus, era um Deus do incomum. Amém. E aí começou a minha caminhada. Só que eu estava tão cansado daquela velha história, daquela velha vida, que aí eu mergulhei. Tanto que o meu crescimento assim, espiritual, ele sempre foi ascendente. Lógico que você tem os seus desafios de mudança, a caminhada Dia a com dia, Jesus, né? é um dia a dia, é uma transformação, é um envolvimento diário com a palavra, com o amor de Deus, com o relacionamento com o Espírito Santo, mas foi sempre ascendente. Aí eu fui crescendo, amadurecendo, aí comecei a me envolver em alguns trabalhos na obra, na igreja, alguns ministérios dos jovens, e aí de jovens empresários. E aí até que surgiu a oportunidade de eu trabalhar realmente com os jovens, numa liderança com os jovens. Aí eu comecei a trabalhar na liderança dos jovens, fui crescendo espiritualmente, chegou a visão celular, que está até hoje na igreja El Shaddai. Glória a Deus. Quando chegou a visão, comecei a fazer uma célula na minha casa, na casa dos meus pais, na verdade, porque eu era solteiro. E aí quem chega uma noite lá? Rosângela. Chega, aceita Jesus na minha célula, por isso que eu digo que fazer célula, viu, solteiros? Fazer célula vale a pena. Pega a visão, Fica a hein? dica, hein? Vale a pena, entendeu? Usa o seu tempo de solteiro, trabalha para Jesus. Uau. Se entrega, né? Trabalha para Jesus. O restante ele cuida. Ele levou minha esposa dentro de casa. Dentro de casa. Nem saiu pra procurar, tá Não vendo? precisei. Não Não precisei. precisa ir pra baladinha Nada. e caçar. Tentar com essa, com aquela, não. Foi Glória a Deus. ela, e aí, como você falou, 20 anos de casado. Aí quando ela chegou, ela era mãe solteira, então já tinha o Gustavo.
Gustavo chegou com 6 meses na igreja, quando ele tinha 2 anos nós casamos. Bênção demais também. Hoje está no Canadá, está estudando, fora do Brasil. Aí nasceu o Rubem, que está aqui Rubão. hoje. Hoje, podcast Pai e Filho. Pai e filho. Essa Que honra, hein? essa é boa, né? E aí depois veio o Natan, o terceiro, né? Que hoje está com 16 anos. Beijo, hein, também. Natan. Vem passear com a gente, hein? Precisa Também estar numa acho. próxima. É. E aí a família toda hoje envolvida. Aí, como último, né, desse processo todo, bem resumido mesmo, agora, depois de servir na Igreja El Shaddai, sede lá na Moca, né, lá com o apóstolo Fábio, vai fazer 25 anos, né, como pastor há 16, agora nós somos enviados para abrir um ministério da Igreja El Shaddai na cidade americana, aqui, Glória a 130 Deus. quilômetros de São Paulo. Glória a Deus por isso, pela sua vida e a sua família, assim, né? Eu vou até fazer uma observação. Quando a gente chegou na igreja, eu lembrei não sei se você vai lembrar dessa pergunta que eu te fiz. A gente começou a se entregar e ver a vida acontecendo e ver Jesus transformando e fazendo. E aí eu olhei para os meus filhos, né? E muitas coisas que a gente faz assim na caminhada é pensando também no futuro deles, né? Tem coisas que a gente realmente olha e fala, não, eu vou perseverar porque eu tenho filhos, né? E eu te fiz uma pergunta, né? Pastor, Eu lembro. você lembra? Eu olho pra você, eu olho pra sua família assim, e pra gente é lindo, porque os meninos são mergulhados. Eu vejo Deus nessa família, assim, como um exemplo. E eu te fiz uma pergunta, né? Como que eu faço pra manter os meus filhos? Porque o mundo tá aí, né? Pra manter meus filhos nesse Você lembra a minha ministério. resposta? Seja o exemplo. Seja exemplo. Seja o exemplo. Seja exemplo, Eu quero aproveitar aqui, porque há 15 dias atrás, né? 15 Amar? dias? Amar. Um mês, acho que já fez. Uns 15, 20 dias atrás, a Marcela estava se batizando. Eu vi o vídeo. E por entrega dela, pelo coração dela. Então, Total. não tem... Se a gente olha para vocês, assim, a referência de entrega, de família, de igreja, de governo em casa é maravilhoso. Amém. Muito Amém. obrigado mesmo. Literalmente. Literalmente, né? Galera, é top. Demais. Profundo esse, hein? Foi Rubão. real mesmo. Foi real, você lembrou? Real mesmo. Forte demais. E então, bem forte essa, ó. Segura, Ai, segura. Segura os cílios. Segura os cílios aí, porque Segura os senão cílios. Então, e aqui também, né, como pai e filho, temos o Rubem, esse super grande homem, que também é referência e exemplo, tenho certeza, para bastante jovens, né, que estão no meio dele. E o Rubem, ele tem 17 anos, é estudante. Sim. E, gente, pasmem, já é líder do Doxa AME, que é o que tem lá em Americanas, que o Doxa é um culto voltado para os jovens, né? Mas eu vou deixar ele explicar daqui a pouquinho, ficar melhorzinho. E, Rubem, a gente acompanhando, né, o que o pastor falou aqui agora, o seu pai, no caso, ele fala que com 14 anos ele teve a oportunidade de buscar. Se eu for falar da minha bagagem, também foi mais fácil. Marcelo, porque a gente já viveu um mundão lá fora. Com 15 anos eu já engravidei. A gente chega cansado já do mundo, né? Exatamente. Me salva, Jesus. Exatamente. Tipo, não consegue nem olhar mais pra trás e querer voltar pra aquilo. E pra você, que nunca teve a oportunidade de estar, não tem como querer voltar, porém, como que funciona o seu interno? Porque o seu pai, mesmo a gente falando, tipo, o pastor, ele é super referência, Deus, ele não tem neto, ele tem filho. Real. Entende? O que eu costumo falar também é igual a mãe do pastor. Ela fez um papel chave que foi em orar. Só que o pastor se deixou também a ser sensível ao espírito. Porque ele viu que não estava certo, não estava legal ficar batendo naquela tecla. E só completando, a experiência, ela é pessoal com Deus. Sim. Jamais um filho consegue ter uma experiência com Deus pelo pai. Exatamente. Pode ter a referência, mas a experiência não. É isso. E a sua primeira experiência pessoal com Deus? É uma história muito legal, na verdade. A gente pensa assim, pô, o cara já nasceu na igreja, a vida dele deve ser um mar de né? rosas. Mar de rosas. Eu não digo que é um mar de rosas, mas eu falo sempre que eu tenho que agradecer todos os dias a Jesus, porque muitas coisas do que vocês passaram, né, eu não precisei passar.
E eu vivo hoje muitas coisas que muitos não vivem, né? Então, assim, mas a primeira experiência que eu tive com Jesus foi no meu aniversário de 6 anos, em 2011. Eu ganhei uma Bíblia do João. É difícil alguém conhecer o João aí. Muita gente... Joãozinho? Joãozinho, Pastor? Não, o João Oliveira. João Oliveira. Teclado. João do teclado. O João do nosso teclado, parceiro aqui. Escolhi mudar. Tá com a gente. Tá com a Exatamente, gente. ele mesmo. Aí ganhei uma Bíblia em ação, o nome dela, que é uma Bíblia em quadrinhos, assim, muito, muito top. E aí, no momento de abrir os presentes ali depois do aniversário, quando eu peguei ela assim, eu falei, nossa, que lindo, né? E aí meu pai começou a ler comigo a criação do mundo, né? E a gente chegou até Noé. E aí o meu pai fez uma analogia, uma relação. Uma relação entre os animais serem salvos na Arca de Noé e a salvação através da vida de Jesus. Foi muito top a analogia, assim. E aí naquele dia eu falei assim, nossa, eu quero aceitar Jesus. Se as pessoas têm essa oportunidade, eu quero aceitar também. Que delícia. E aí naquele dia meu pai falou, não, se você quer aceitar, então faz uma oração comigo. E aí você vai ter Jesus no coração. E aí eu fiz a oração naquele dia. E assim, né, a gente vê os adolescentes, os jovens no mundo, as oportunidades, o que oferecem pra gente vem todos os dias. Mas quando a gente decide viver por Jesus, é lógico. Eu tive um exemplo do meu pai desde que eu nasci, mas ele nunca me obrigou a nada. Ele nunca falou assim, Rubens, você vai na igreja porque eu quero. Não. Ele falou assim, eu vou, se você quiser me acompanhar, você vem. Eu e meu irmão, Natan, e o meu irmão mais velho, Gustavo, a gente sempre decidiu por acompanhar eles também, porque a gente tinha no coração que esse era o melhor pra gente, né? Então a gente sempre acompanhou, vai ter seminário, querem ir, vai ter reunião de gerações, a gente tinha até esse desejo, às vezes não entendia nada do que acontecia, né? Mas, assim, essa foi a minha primeira experiência, assim, com Jesus de verdade, assim, foi muito top. A decisão. E aí, estando com Jesus, tendo essa experiência, como que é no dia a dia hoje, viver numa sociedade onde existe toda essa questão de estar oferecendo, mas também de se posicionar como cristão. Qual que é a dificuldade? O que você sente hoje assim no seu dia a dia, no meio escolar, na sociedade no geral, né? Eu posso te dizer, eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta, assim, eu me relaciono. Total. As pessoas até às vezes gostam de estar comigo, assim, e às vezes elas veem o meu posicionamento, muitas vezes eu fico feliz, mas muitas vezes eu fico triste, porque da mesma forma que eu influencio de forma boa, às vezes eu também influencio de forma errada, né? E assim, várias vezes que eu tive experiências onde eu preferi as coisas do mundo do que as coisas de Deus, eu vi que fez mal pra minha vida. Então assim, hoje tem sido muito difícil, né? Às vezes uma coisa que você fala já vira uma arma contra você, às vezes uma pequena coisa... Tô sabendo. Você já pode ser cancelado, né? Se for dizer. Então, assim, eu sempre oro, todo dia, por exemplo, antes de ir pra escola, eu sempre oro assim, Senhor Jesus, usa a minha vida. Quero ser usado por Ti como influência, uma influência boa no meio que eu tiver. Amém. Seja na escola, fora da escola, porque as pessoas não sabem o que eu vivo com Jesus. E tudo que eu tenho para oferecer para eles é Jesus. Então, Amém. Eu busco sempre, mas essa questão de viver nesse mundo é muito difícil. Igual você falou, além das oportunidades, são as coisas que eles veem que, por exemplo, eles tiram o estereótipo por eu ser crente, por eu acreditar em Jesus, de que eu sou contra tudo que eles acreditam, e aí eu viro meio que um inimigo deles, assim, né? Fascista, machista, overloquista, caixista, ciclista, ciclista. Tudo com isso, eles estão achando que é... Mas eu não, eu me posiciono, eu deixo claro no que eu acredito, claro os meus princípios. Se quiser continuar comigo, amém. Se não quiser, ok. Mas eu busco sempre estar levando a palavra de Deus ao meio que eu estou e deixando claro os princípios que eu acredito também. Acho que isso é muito importante. Amém.
Meu, muito top. E o que é interessante também, para vocês de casa entender melhor, eles, né, congregavam com a gente, né, aqui na sede da El Shaddai, e foram morar em Americana com um propósito de Deus. E entrando nessa pergunta, e como a liderança? Como você, líder do Doxa, lá, começar do zero, chamar a garotada do zero, evangelizar do zero, né? Porque foi uma terra onde não conhece ninguém, é literalmente tudo novidade. Como que foi pra você falar de Jesus pra pessoa, porque aqui era sua família, né? Era querendo ou não, tem um corpo, né? Uma galera, né? Como que foi? Falando do Doxa, né? O Doxa, quando começou aqui, ele começou pequeno, mas ele foi crescendo. E a gente tem intimidade, né? Já vivia com gente desde que nasceu. E era, querendo ou não, mais fácil, assim. Quando eu me mudei pra Americana, começar tudo do zero foi muito difícil. Você tem que criar novos relacionamentos, você tem que pregar a palavra de Deus para muito mais gente. A gente tem vivido grandes experiências lá, graças Amém. a Deus. Tivemos vidas salvas, de jovens que decidiram. Tem alguns amigos que já estão querendo vir nos próximos, que já me disseram. Então, assim, é tudo um passo a passo, né? Não dá para também, de repente, tipo... é isso e vai acontecer, né? A gente tem que ir vivendo pouco a pouco que Deus nos entrega. E assim, a gente começou primeiro com um projeto, não deu certo. Depois começamos com outro, também não rolou. Mas quando eu decidi entregar nas mãos de Jesus, porque a gente, às vezes, na euforia, né? De criar algo novo, não rola. A gente ia fazer uma balada na praça, né? Já tava no... Então... E aí eu decidi entregar, Jesus, mostra o que é. E aí ele mostrou, é isso. Amém. Então é isso que eu vou fazer. E aí começamos, já tivemos vidas salvas. Glória a Deus. Graças a Deus, eu e meu irmão temos uma desenvoltura, até por já ter passado por um Doxa Por um processo aqui em São... Tem uma experiência, né? Exatamente. Então a gente já sabe como cuidar melhor, já tem um processo de consolidação mais forte, assim, então acho que tem ajudado muito também. E apesar de ser algo que está se iniciando, não tá sozinho. Tem o irmão do lado aqui, né? Que é o parceiro, pega um de mão dada. Né? Natan também, um grande beijo para você. Quando ele diz assim, a gente tentou isso aqui, foi por esse lado, não deu muito certo, agora a gente ouviu de Deus, é até uma forma minha e da Rosângela de permitir que eles tenham a experiência deles. Né? Porque assim, na nossa, vamos dizer, experiência de liderança, há tanto tempo liderando, boa experiência, eu comecei com o Ministério Jovem, depois fomos na Visão Celular, aí veio Consolidação, veio Escola de Líderes, liderei muita coisa. Então eu poderia pegar o pacote pronto e falar, faz isso. Só que eu iria limitar ou impedir com que eles vivessem erros e acertos. Porque uma das coisas que a gente precisa entender é que os erros ou os fracassos em determinados momentos, eles não são o contrário do sucesso. Eles são degraus para o sucesso. O fracasso não é antônimo de sucesso, isso é um conceito errado. Eu fracassei. Não, se eu fracassei, é porque eu posso acertar. Amém. Se eu fracassei, é porque eu posso aprender e a hora que chegar naquele nível, eu já sei que tem que fazer diferente naquele momento. Exatamente. Então, os erros e fracassos, eles não são desprezados. Eles não podem, na verdade, ser desprezados. Eles precisam ser o quê? Valorizados porque é aprendizado, né? Muito show. Preciso dessa unção. Amém. Pastor, em meio a isso que a gente tem vivido hoje, né? Pode isso, não pode aquilo. Tudo isso que a gente até conversou um pouquinho antes aí relacionado às igrejas, as placas ou até a pregação do evangelho mesmo, né? Eu queria saber assim, qual que é a diferença entre pregar o evangelho e doutrinar a igreja, né? Eu sei que existe uma diferença aí, mas em meio a tantos conflitos, o que você explica pra gente em relação a isso? A gente tem que olhar para a Bíblia. Primeira coisa, a Bíblia ela esclarece tudo. E você percebe que a vinda de Jesus e o ministério dele na terra foi um ministério de evangelismo. Sim. Jesus veio evangelizar a terra. E aí ele levanta uma equipe que ele deixa aqui no lugar dele, porque o propósito dele era morrer na cruz, voltar para a presença do Pai, e ele deixa uma equipe aqui, capacitada pelo Espírito Santo,
primeiro para continuar a pregar o evangelho e depois para, através dessas vidas salvas que constituiria a igreja dele aqui na terra, essa igreja fosse doutrinada. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma sequência. Não se doutrina antes de pregar o evangelho. E às vezes as pessoas querem pregar o evangelho doutrinando. E isso não funciona. Isso não funciona. A primeira coisa que precisa é pregar o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a notícia boa. As boas novas. Boas novas do quê? De que existe salvação. Amém. De que existe salvação. Quando chega a salvação no coração das pessoas e as pessoas se entregam a esse projeto de salvação, a esse plano de salvação, que vai desde a justificação dos nossos pecados e depois passa por um processo de santificação, que é nos separarmos para Jesus, que no nosso caso foi uma decisão e no caso dele foi uma escolha dentro de um pacote que ele já vivia como filho de pastor, como família cristã. Aí sim você começa a ser doutrinado nos princípios cristãos. Então o que acontece? Se eu desejar doutrinar primeiro uma pessoa que ainda não foi salva e não decidiu por viver esse plano de salvação, vai ser, vamos dizer assim, um conteúdo muito denso para quem ainda não tem como absorver. Então algumas discussões bíblicas se tornam até, você pode reparar que se tornam assim, sem sentido. Por quê? Porque as pessoas ainda precisam ser conscientizadas do plano de salvação. A primeira coisa. A maioria das pessoas que já um dia receberam, ele com 6 anos fez a oração. A gente pode dizer que ele tinha maturidade para ser doutrinado na palavra de Deus? Não. Estava começando ali um amor, então, né? Ele foi, aí depois ele reafirmou essa entrega, teve um período da vida dele que ele reafirmou, ele falou, agora eu entendi o que é esse plano. Lá abriu, agora eu entendi. São passos que processos, vão dando. Né? Processos. Por isso que Jesus diz, ide, fazer discípulos, batize-os e ensine-os. O batismo ainda faz parte do processo de salvação. E agora, ensine-o. Então tem uma sequência. Essa sequência, se ela for trocada, se ela for invertida, isso dá problema. Aí começam os debates, começa o bife para quem tem que tomar a papinha, começa toda aquela... Não, e aí normalmente cai em questões pessoais, onde cada um tem o seu conceito, cada um tem o seu entendimento, cada um tem sua interpretação. E aí confunde demais. E hoje a gente estava até conversando um pouquinho antes, a internet fomenta isso, Sim. se a gente não tomar cuidado. A internet é um pouco... E aí que eu falei, né? A internet, ela é espetacular para informar, mas ela é terrível para formar. Não se forma pela internet. Se forma no quê? No discipulado, no dia a dia. Ele tem uma formação por quê? Porque está todo dia lá. Prática, Tá ali né? caminhando, Agora, quando eu né? estou longe dele, eu preciso passar uma informação, Rubem, olha, a chave pega no vizinho porque eu já saí, é uma informação. É uma ferramenta, um meio para um fim, não o fim, né? Não o fim. Não o fim, exatamente. Muito show. E você, Rubão? Tendo papai pastor, a Rô, pastora, né? Vivendo isso, vivendo esse evangelho de dentro para fora. Como que você se vê no futuro? Como um pastor? Você tem isso pulsando dentro? Como que... Sim, na verdade, assim, desde pequeno, né, eu ouço algumas pessoas que dizem que quando eu era pequeno, eu falava assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser pastor, né, e eu tenho esse sonho desde que eu nasci, assim, eu sei que eu vejo como um projeto de Deus para minha vida. Amém. E é um desejo que eu tenho desde sempre, na verdade, seguir os passos do meu pai e viver experiências com Deus, pastoreando vidas, né? Mas assim, viver com 2 pastores, é legal que assim, você é confrontado ao mesmo tempo que você vive dentro do amor, né? Teve uma vez... Tem sentido. Teve uma vez que eu tava mexendo no computador, aí eu fui levantar e eu quebrei o carregador do computador. E o computador só ligava se estivesse conectado ao carregador. E aí eu montei ali rapidinho, deixei montado e saí do quarto. MacGyver, né? Tá confessando o pecado. Essa é a hora, hein? Fui pro meu quarto e fiquei lá, só ouvindo. Aí minha mãe conversando com meu pai sentou assim. Rosângela, você sabe o que aconteceu com o computador? Não tá ligando. Eu falei, não sei.
Aí só deu pra ouvir. Gustavo, Rubem, Natan, vem aqui Nossa. agora. Convocação. Aí fomos lá, sentamos 3. Ele não falou mais nada, ele só falou isso aqui. O pai da Não, minha eu perguntei primeiro. perguntou, lógico. Quem foi? Ele perguntou, quem foi? Silêncio. Aí, ninguém falou nada. Aí, não, eu não fui, pai, eu não fui. Ele só falou isso aqui. O pai da mentira é o diabo. E aqueles que forem filhos dele vão morar com ele no inferno. Pode sair. Foi só isso que ele falou, ele não falou mais nada. Voltei na hora, não consegui nem sair do quarto direito. Aí nunca mais menti também, nunca mais Aí Gente, escondi. já é voltou. real, eu faço isso com o Theo, com o nosso filho, a gente faz isso. Não, Mas é real, é verdade. É uma forma, foi uma É. forma assim dele falar, mas pra gente entender, mas é real assim, né? Eu vivendo com os meus pais e assim, eu tenho esse desejo de ser pastor, de cuidar de vidas desde sempre. Desde Amém. sempre nasci e quero isso pra minha vida. Glória a Deus. Eu lembro que eu levava os adolescentes, né, pra igreja, e aí o Lucas mesmo, o pessoal que tava chegando com a gente, eu procurava, preciso de alguém, é o Rubem, vamos lá, Rubem, ajuda a gente aqui, porque é algo que você já vê que vem realmente, né, é chamado, né, pastor? Você mais do que ninguém, acho que pode dizer isso pra gente, a gente consegue ver algo diferenciado, né, A então... unção, né? Nos meninos, né? Então, assim, vocês também, como jovens, são referências para nós. Amém. Total, porque é a forma que a gente Glória a Deus. pode, como a gente também cuida de jovens, a gente tem modelos que a gente vai mostrando para eles, é assim, vamos caminhando assim e tal. Então, vocês são essa referência aí, Amém. meu. Continua aí, porque Se pra liga, gente, hein? total, Você é nossa total. referência, hein? É melhor tomar cuidado. Tá sendo Segura. observado, hein? Se liga, hein? Bom, e citamos já aqui, né, sobre liderança, sobre experiências com Deus, tal. Só que não tem como a gente não perguntar sobre a política. Porque além do posicionamento bíblico, não tem como separar o posicionamento político. Começar com o Rubem. Sim. Como que você tem lidado dentro da escola com tantas pautas, às vezes até sem noção, sem necessidade, mas a galera... E respalda no crente, né? Tipo, você tá quietinho num canto, não tem nada a ver e tem que ir lá pro crente. Né? Tipo, meio que uma afronta. Como que você lida com isso? E o que você aconselha também, até mesmo a garotada, né, que tá passando, a lidar, né? Nessa questão política ainda mais na escola, porque tem alguns que já estão com a mente formada, pode ser pro lado bom ou pro lado ruim, mas tenho vivido muitas experiências, inclusive tem caído muito nessas pautas, por exemplo, questão do aborto, questão da ideologia de gênero. Outro dia, um dos colegas de sala, ele chegou e começou a escrever na lousa assim, rapaziada, eu vou explicar pra vocês o que quer dizer cis, trans, tal, porque pessoas como o Rubem, que são crentes, não Só lá, falei? entendem disso. Ele virou pra mim e falou isso. Falei, Isso tem um lado positivo. A luz? Eles veem que existe um crente ali. amém. O Exatamente. duro, não estou falando só do Rubem. No Sim. caso é o Rubem. Graças a Deus por isso. Mas Amém. poderia simplesmente não citar isso. Se citou é porque tem alguém sendo Diferente. diferente. Amém. Pegou a Diferença. visão aí, ó. É isso aí. Muito bem. e aí, por exemplo, meu irmão, outro dia, a gente tem uma das aulas lá, eles tiram para fazer a capela, que é o momento da palavra de Deus lá, com todos os alunos do ensino médio. E aí chamaram alguns alunos para frente, e aí caiu na questão do aborto. E aí o meu irmão virou e falou, explicou o posicionamento dele, ele saiu lá com pessoas falando mal dele, entendeu? Então essa questão política, assim, eu me posiciono ao máximo e mostro para aqueles que estão ao meu redor por que eu me posiciono e quais são os meus motivos do meu posicionamento, né? Questão da preservação da família, questão da preservação da vida, né? Então eu acho muito importante, e nos meios em que eu vivo, eu deixo o mais claro possível, né? Infelizmente tem aqueles que vão discordar, que vão ser Nem Jesus contra. agradou todo mundo. Então, Acredito. Mas é importante fazer a diferença, Fazer a né? diferença, E você, exatamente. pastor, como assim, com a sociedade assim em volta... Na verdade, até falando disso, porque a gente sabe que a formação começa lá na escola. Exato. Sim. A gente vê aí, principalmente,
uma diretriz esquerdista que durante muito tempo trabalhou. Eles não começaram pela política, eles começaram pela educação. Porque você forma mentalidade, você não forma mentalidade na política. Sim. Não é de cima para forma, baixo, de baixo você pra forma cima, na educação. Se você vai no Museu do Holocausto em Israel, por exemplo, nós vemos lá livros entre 1920, final da Primeira Guerra Mundial, e 1939, começo da Segunda Guerra Mundial, livros alemães de crianças sendo doutrinados contra os judeus. Por quê? Porque essas crianças se tornariam soldados depois. Então você começa a doutrinação na escola. Sim. Por isso existe aí uma luta de escola sem partido. De escola sem partido. A escola, ela deve trazer o quê? Quais são as frentes? O que existe? Ela tem que trazer o conteúdo. Ela não pode formar. Ela não pode formar, porque os professores não são especializados em política, não são todos formados em ciências políticas, formados em sociologia para poder explicar. Então, o professor de matemática, ele vai dar a posição dele. Então, ali começa, e eu lembro até hoje, porque aí você começa, principalmente os jovens, a repetir o que houve, Total. sem conhecimento. Total. Então, eu lembro que uma vez, dentro da sala de aula, separaram 10 alunos e falaram assim, nós vamos fazer um debate aqui sobre adoção por casais homossexuais. Era o debate. Então eu quero que 5 sejam a favor e 5 sejam contra. 9 foram a favor e só o Rubem contra. Aí não teve debate. O professor foi até sábio, ele falou, então vamos mudar o assunto, que não dá 9 contra 1. Porém, esse posicionamento do Rubem, que não falou nada, quando ele saiu da sala de aula, um colega dele, bem próximo, até bem chegado dele, falou assim, você é homofóbico. Veja só. Veja só. Aí, quando o Rubem chegou em casa, muito entristecido, veio conversar comigo, eu falei assim, Rubem, seu colega, ele só repetiu uma frase, ou uma palavra que ele ouviu, porque ele não sabe. Você bateu em um homossexual? Não. Você agrediu? Você falou mal? Você xingou? Você perseguiu? Não. O homofóbico faz isso. Você se posicionou na tua Não é essa questão, né? Não é isso, né? Não é sobre isso, né? Exatamente. Você se posicionou. Aí traz a diferença entre, que isso influencia diretamente nós cristãos na política, a diferença entre convicção e intolerância. Sim. Real. Eu sou convicto nos princípios bíblicos que abrem o meu entendimento para o meu lado político. Sim. O meu lado político, ele não nasce de ideologias, de filosofia, ele nasce da Bíblia. Exato. Para mim, o lado político de um cristão nasce da Bíblia. Qual é a tendência daquela linha política? Está de acordo com a palavra? Ou se não está 100%, porque nós estamos em transição no Brasil, nós não temos governo do justo ainda aqui, Sim. mas em transição eu preciso seguir essa linha. Então, o meu posicionamento hoje é para aquilo que se aproxima ao máximo dos princípios. E aí vem do que o Rubem falou, preservação da vida, porque a Bíblia fala da preservação da vida, a preservação da família, o amor ao próximo, a honestidade, né? Não adianta... Entra no combo, né? Não adianta, porque a gente pega muito nisso, né? Aborto, tal, ideologia tal. Mas e a honestidade? E a corrupção? Também está de acordo com a Bíblia. Então, a gente olha para isso. Mas hoje, dentro do contexto, os cristãos, eles eram taxados de muitas coisas, perseguidos de muitas coisas, e agora também, porque nós nos levantamos politicamente e estamos politizando os nossos filhos e os nossos discípulos, também agora a perseguição, ela enveredou para o lado político também. Exatamente. Isso é fato. Deixa eu só completar também que eles esquecem, é que a palavra fala que nós devemos amar o pecador, mas não concordar e compactuar com o pecado dele. Verdade. Então, tipo, tá tudo muito estranho. Não quer dizer que a opção de cada um, ok, a gente tem amigos, livre. A gente convive com pessoas, Sim. E eu vejo até pessoas que são excelentes pessoas mesmo, não é isso que muda. A questão é uma narrativa usada com um objetivo que acaba sendo maquiado uma forma de poder imputar aquilo que o comunismo em si vem colocar, né? Verdade, usando tipo pessoas assim, que são de bem, que sofrem por uma questão até, né? É uma luta também, a gente sabe que não é fácil, por exemplo, para uma pessoa que tem essa... Essa opção, essa escolha, sei lá. Sim,
mas acabam usando várias, separando as pessoas em caixinhas para depois juntar tudo e controlar como uma massa de manobra usando narrativas que vem pra Sim, só cima, que o que eu acho muito engraçado é que o Rubem, ele pôde ser exposto, tirado até de chacota, com o nome falando, o crentão lá isolado, tal. Aí nessa hora é liberado. Agora, quando eu, a crentona, quero me posicionar, porque eu não sou obrigada a concordar com você, aí eu não posso concordar com você? Aí, se eu não concordo, eu que sou a criminosa. Mas na hora de deixar exposta lá, né? Tipo, de tentar ridicularizar. Mal sabe eles que isso é um elogio pra gente, tá? Isso só fica a dica, tá? Seu crentão. É muito bom. E é muito louco essa troca de, né? Tipo, eu tenho que te respeitar, mas você não tem que respeitar também, que eu não sou a favor daquilo, né? Exatamente. Mas isso, eu vou falar uma coisa aqui que pode chocar agora. Mas isso é uma coisa, biblicamente falando, irreversível. Porque é o seguinte, nós temos estrutura, e aí eu estou falando espiritual, para suportar. Glória a Deus. As pessoas não têm. Então Jesus disse, olha, se odiaram a mim, odiarão a vós outros também. Mas não odeie você. Então nós nunca vamos viver nesse aspecto do que você falou, de acordo com eles. Eles podem ser intolerantes. Nós não podemos. Nós não podemos. Entendeu? Verdade. Ou melhor, nós não devemos. O poder é o segundo passo. O primeiro é entender que nós não devemos ser como eles são, porque justamente é aí que faz a diferença. Exatamente. A Bíblia diz assim, em Romanos 12, não vou citar todos os versículos agora, mas em Romanos 12, que fala de uma transformação de mente, começa falando, depois fala dos ministérios, ele diz assim, olha, pagai o mal com o bem. Porque se você agir assim, você vai incomodar a mente do seu adversário, onde ele vai raciocinar e vai falar assim, mas peraí, eu bato, ele apanha e me ama. Tem coisa errada aí, né? Não tá batendo. Não é natural. Não é natural. Não é natural. Então é sobrenatural. É sobrenatural. É nessa forma que a gente vai fazer a diferença. Então, é lógico que a gente tem o nosso posicionamento, a gente tem que ter o nosso discurso coerente com o que a gente vive, a gente crê, porém, nunca vamos ser. Nunca vamos ser como eles. Por quê? Porque eles vão ter o direito de reagir e nós vamos ter o direito de amar. Boa. É sobre isso daí. A escolha, né? Exato. Pastor, tem perguntas aqui, né? A gente fez uma caixinha de perguntas. Eu vi, aí eu temi. Eu vi e temi. Viu? Tem uma que é assim, ó. Pastor, o senhor não tem vergonha na cara? Você saiu de São Paulo e foi pra Americana e abandonou a gente aqui. Brincadeira. Essa é a do Marcelo. Essa é nossa. Essa é a dele. Não, vamos pra pergunta assim, correta, que é da Dai, que é... Fala a verdade, querido pastor. Você foi pra lá e deixou... A gente se formou na escola de líder, ciclo de consolidação, assim, uma comunhão e um aprendizado, assim, que pulsava. E aí, é uma história, né? É uma história. E aí, dói, olha né? a gente aqui hoje. É a dor do parto, né? Um amigo meu disse uma vez que dói o parto, mas às vezes é necessário a partir. A dor do parto é grande, mas tem que partir, né? Tipo... Eu tenho uma pergunta aqui, que é da Dai, que ela é da Igreja El Shaddai. E também beijo, aí... Dai. Beijo. Também aí da Jornada Bíblica, né? Ela diz assim, por que Americana e qual foi o propósito referente à Jornada Bíblica e como surgiu? E por que ela disse por que Americana? Porque quando você fala que um pastor estava aqui e mudou para Americana, ok. Mas assim, era um pastor líder de uma grande geração, né? Assim, um ministério gigantesco, e eu tenho certeza que não foi assim, não foi fácil, mas o porquê? Explicar pra gente assim o que rolou aí. Primeiro, João capítulo 13 diz assim, o que eu faço agora vós não entendeis. Uau! Então a gente ainda está aprendendo a entender as coisas de Deus, e acho que isso durante toda a nossa caminhada vai ser. Já existia o projeto de multiplicação de igrejas na própria cidade de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade muito grande, as distâncias, o tempo, tudo isso interfere para a consolidação das vidas. E aí o apóstolo Fábio começou a pegar os pastores ali mais envolvidos, já em tempo integral, na obra, tudo tal, para começar a multiplicar. O pastor Fred foi para a Zona Sul, eu morava na Zona Leste, e a tendência, já estávamos olhando
imóveis na Zona Leste. Na Zona Leste, que seria o natural. Que seria o natural. E ali para Penha, a gente tava vendo que pudesse trazer o pessoal mais do extremo leste e que não precisasse ser tão perto da Moca, né? Então, o meio caminho, né? meio caminho. E aí, numa dessas reuniões organizacionais, sentado com os apóstolos, eles olhando o mapa, assim, aqui é Penha, aqui é Carrão, aqui tal, eu ouvi uma voz, falou assim, Americana. Do lado. Aí eu fiquei quieto. Do Aí eu fiquei nada. quieto. Do nada. Aí eu fiquei quieto, fui pra casa, cheguei pra Rosane e falei, Rosane, nós não vamos pra Zona Leste, nós vamos pra Americana. Ela, mas onde é Americana? Que bairro que é esse dali? Da Penha? Aí eu falei assim, é uma cidade interior, tal, mas eu guardei. Contei pra ela, porque eu falei Sim. assim, eu preciso de uma testemunha. De que não tem nada, Sim. não foi ninguém. Se é de Deus, ele vai mostrar, deixei uma testemunha e comecei a orar por isso. Nem falei pro apóstolo Fábio. Só que aí algumas coisas foram fervilhando dentro de mim, algumas coisas acontecendo, detalhes. Aí eu falei, não, vou lá buscar meu líder agora e falar, ó, estamos projetando, mas tem uma coisa me incomodando aqui. E quando eu falei com ele, vocês conhecem o apóstolo Fábio, ele é um homem muito sensato. Ele Te é um homem, esperamos, hein, apóstolo? o apóstolo Fábio é um homem muito temente à direção de Deus, então Sim. ele não sai, ele tem um nível de, eu caminho com ele há 25 anos próximo. Eu conheço o apóstolo Fábio, ele tem um nível de erro mínimo. Uma das pessoas que eu menos vi errar na vida. E todo mundo comete erros, Sim, mas errar sim. nas decisões. Por quê? Porque não é precipitado, não é ansioso, é ponderado e é muito sensível à voz de Deus. Amém. E então ele não dá uma resposta de bate-pronto. Seja Sim, sim. experiência. Ele virou para mim e falou assim, na hora, faz sentido. Aí eu gelei, eu falei, não, Do achei nada, que, não achei que ele ia... concordar. Fala que não. Apóstolo, é você? Exatamente. Como assim faz sentido? E fiquei quieto. Bom, resumindo, ele, algumas semanas antes de eu procurá-lo, tinha recebido um casal de Americana na igreja El Shaddai, que chegou para ele, entregou o envelope e falou assim, ó, isso daqui é uma oferta para o aluguel dos pastores que você vai enviar para a Americana. Nossa. 3 semanas depois eu falei, apóstolo, Deus mandou eu ir para a Americana. Aí não tinha mais dúvida, né? Faz sentido. Só faltou Deus estar ali real, né? Só presente. faltou ele descer e falar, vir com a plaquinha. Americana! Exatamente. Só que aí vem o processo da transição, porque uma coisa é a poesia americana. Lindo. É o Olha, espiritual, a né? oferta, Até tudo. indo. Exatamente. Só que aí vem o processo, a renúncia, a entrega. E eu percebi assim que, mesmo com toda a caminhada, eu já entreguei para Deus a minha empresa, quando fui me dedicar à sua obra, entreguei minha vida, entreguei... meus filhos, durante muitos anos, pagaram um preço forte de não me ver de final de semana, porque eu estava em seminários, congressos, e organizando, e pregando, e saindo, e viajando, porque você leu aí os seminários no Brasil inteiro, e muito envolvido, líder da consolidação, diretor da escola de líderes, uma geração lá com mais de Mergulhado, 300 né? pessoas, discípulos, equipe de 12 já, mais de quase 10 anos caminhando junto comigo, a mesma equipe, mesmos discípulos e tal. Deus ainda viu espaço para trabalhar renúncia na minha vida. Nossa. E não existe outra forma, isso ficou muito claro para mim, outra forma de você se relacionar com Deus que não seja a renúncia. Renúncia. Essa parte dói. Por isso que Jesus diz, é a que Dói. dói, É a que e dói. se não doer, não é renúncia. Boa. Se não doer, é desapego. É diferente. Se doer, é renúncia. E aí é o tratamento. Aí é o tratamento. Por quê? Porque Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Tomar a cruz é renúncia. É dor, é angústia, é medo, é incerteza dentro do conceito humano, é incerteza dentro do conceito natural. Sim. Mas a renúncia, ela é estruturada por um outro princípio que se chama obediência. E a obediência? Tipo, essa também Traz dói. bênção. Essa também dói, dependendo. Porque o ser humano caído, o ser humano adâmico, né, a natureza adâmica caída, ela é desobediente. Ela não é obediente. Então nós fomos criados numa natureza desobediente. Então obedecer dói. A princípio. Depois a gente vê os benefícios. Mas a gente não quer obedecer. A alma não quer obedecer. Grita, a carne né? não quer, exatamente. Só que a maturidade na caminhada também ajudou. E
E eu não paguei esse preço sozinho. Foi no Rosângela, Cada um no seu, na sua ponta, né? E eu acredito que para eles, mais desafiador do que para mim. Porque Deus falou comigo. Eles tiveram que falar, Deus falou com meu pai. Nossa. E agora eu tenho que ir também. Tipo, Abraão foi sozinho. Deus tem que ir junto, a família. Tipo... Exatamente. Deus falou com meu pai, agora eu tô mudando. Tô deixando junto, porque não foi só eu que deixei, eles deixaram também. Total. Só que eu deixei porque Deus me chamou. E eles deixaram porque Deus me chamou. Então foi um desafio, mas só respondendo a Daiane, né, Daiane? Um beijo, aluna fidelíssima da Jornada top, Bíblica. Top. Família sensacional. Só que foi e é um projeto de Deus. Um projeto de Deus maravilhoso. Nós estamos vivendo, assim, até resgate na minha vida, né? Eu voltei para as ruas para evangelizar. Agora eu estava com equipe, estava com célula, estava tudo fluindo. Agora, volta lá, bate Deixa na de porta, delegar e vai bate na porta, para as pessoas na rua. Ganhei não. pessoas na rua. Ganhamos uma família, fomos fazer visita de consolidação, família feliz virou uma célula. Então, o processo todo lindo, assim, de Deus, né? Movendo em nós e através de nós. O testemunha de Jeová tava diferente, né? Batendo na porta. Eu estive lá, né, pastor? E eu creio, assim, em nome de Jesus, que ali vai estabelecer uma igreja grandiosa, assim, um ministério que vai mudar a realidade de Americana, eu creio, em nome de Jesus. Isso no meio da pandemia, né? Tem esse detalhe também, né? Tudo isso no meio de... Tudo fechado. Passamos também. 6 meses trancados dentro de casa, sem conhecer ninguém. Tinha um casal, lógico, foi esse casal que é um casal de empresários e tal. Nós conhecemos, mas não podia. Foi bem naquela segunda onda que o Dória falou, fecha tudo. Nós nem procuramos templo, porque eu falei, vou alugar um templo para ficar fechado. Sim, tudo fechado, né? Dentro de casa sem conhecer ninguém. A tecnologia nessa hora ajuda. Você tem um vídeo, vi minha mãe, vi meu pai. A ferramenta para o fim. Né? Exatamente, a ferramenta para o meio, né? Não é o fim, mas é o meio. Ajudou, mas não tinha para quem fazer live. Aqui eu fazia macrocélula, 300 visualizações simultâneas. Lá eu fazia o pessoal de São Paulo que entrava. Daqui, a gente assistindo aqui. Tô aqui. Verdade. Ai, não, mas Deus é maravilhoso. E você Deixa eu passar essa depois, tá? E como surgiu a jornada? A jornada bíblica e o porquê, a importância disso. Aí, na pandemia, antes de Americana, não tinha Americana na história. Na pandemia, eu sou uma pessoa muito, vamos dizer assim, inconformada com a mesmice. Eu não consigo. Quando todo mundo ficou dentro de casa, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. A gente precisa agitar, as pessoas precisam receber. Aí eu comecei a orar às 6 horas da manhã com todo mundo. Tanto que depois virou a oração da igreja às 6 horas transmitida, porque não tinha. E aí as pessoas, pastor, depois da oração você não pode dar uma palavra? Você não pode dar uma palavra? Posso. Aí começamos a orar 1 hora e mais 1 hora de palavra. No Instagram, derrubava o Instagram, só tinha 1 hora. Derrubava, levantava de novo e tal. 1 hora. Aí eu peguei esse livro aqui, sem propaganda, tá, gente? Aí eu peguei esse livro, que são 30 princípios. Se eu mudo, as coisas mudam. Se o Marcelo muda, tudo muda. Isso é fato. Ela queria que eu mudasse o nome. Eu falei pra ele mudar. E aí o que aconteceu? Nós pegamos esse livro, são 30 princípios no livro de Provérbios, para uma autoanálise, reflexão e mudança de vida. E aí o que aconteceu? Eu fiz 30 dias com eles. Quando chegou nos últimos dias, o pessoal falou assim, pastor, não dá pra fazer, não tinha o número 2 ainda. Não dá para fazer mais, não dá para estudar mais. Eu vi pessoas sedentas pela palavra de Deus. E um dos ministérios que Deus me entregou desde de 1999 foi o ministério de mestria. Foi uma visão que o apóstolo Fábio teve de um jarro dourado derramando sobre a minha cabeça, e aquele líquido dourado era uma unção de mestria. Nossa, essa eu não sabia. Esse aí tem unção, gente. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, não, vamos estudar então. Eu vou jogar no Instagram alguns tópicos, o mais votado vai ser o tema que nós vamos estudar essa semana. E começou. E aí eu percebi que isso ganhou corpo. Eu gosto de estudar, tenho prazer em ensinar, peço que Deus me use sempre. E surgiram pessoas sedentas e nasceu a Jornada Bíblica aqui. Agora já rompeu com a pandemia, já teve aula presencial, vocês estavam lá. A gente participou, sensacional. Já trouxe tópicos interessantíssimos e até assim, inéditos, como a reforma de Yeshua e tanta coisa. E virou aí
um estudo numa plataforma de estudo mesmo, né, de curso, que está lá para quem quiser. E como que o pessoal faz para acessar esse material? Como que para participar da jornada? Onde Então, que tá esse, onde tá os cursos? tem aulas gratuitas todos os sábados, mas para os valentes, né? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Então, todo sábado, aula gratuita no meu canal do YouTube, 7 horas da manhã. Qual que é o canal, pastor? Carlos CH Trotti. CH Trotti. Vamos colocar aqui na tela. Acompanha aí. CH Tá? Trotti. CH Trotti. Aula gratuita, 2 horas de aula todo sábado de manhã, para quem quiser entrar e assistir. A partir daí tem um curso completo da Jornada Bíblica no Hotmart. Aí você acessa lá, Jornada Bíblica, aparece, você se inscreve, R$29 por mês. É mais o que eu falo, né? Não é nem, eu não vivo disso, é realmente para cobrir o custo da plataforma, dos investimentos, você vai melhorando material sim. E pronto. Mas já tem mais de 90 horas aula. Show. Lá, em vários princípios de tudo, as parábolas de Jesus em ordem cronológica nós estudamos, a reforma de Yeshua, o amor nas escrituras, tantos outros temas. E vai desinchando. Então, agora estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Show. Primeiro livro completo assim, que nós estamos estudando. Eu vou fazer parte, eu tô prometendo de se manter, né? É tanta loucura e a gente às vezes acha que não tem tempo, mas tem tempo e acaba tendo falta de vergonha na cara às vezes, né? Então, gente, em vez de ficar vendo série aí no Netflix, ficar perdendo tempo, vê aí a Jornada Bíblica, porque é conteúdo sensacional e que vai transformar a sua vida e das pessoas em volta. Porque o conhecimento, a luz da palavra de Deus, porque é totalmente baseado e é a palavra de Deus pura, né? Então, teve até a fala do Frank também, né? Que inclusive ele participou aqui com a gente também, que foi sobre isso, sobre a nossa dedicação, né? O quanto que a gente se dedica às coisas de Deus. Que se chegasse, tipo, em 1 ano, era pra gente... hoje, nesse dia, quarta-feira, eu vou me dedicar 10 minutos separar um tempinho pra Deus, à palavra de Deus. Aí na quinta-feira, meia hora. Aí na sexta, 1 hora, se for o caso. Aí quando chegar no final do ano, eu vou anotando de vermelho, né, numa agenda, quanto tempo eu fui me dedicando. Ele, cara, se chegar no final do ano, você se dedicou 10%, foi muita coisa. Sim. Tipo, é tudo tão corrido que a gente fala de se dedicar, né, na aos verdade, estudos. Não, a gente acha que é corrido, a gente tá né? tão ocupado de fazer nada que acaba não tendo tempo de fazer o necessário, né? Eu já levanto nada, na hora de vezes. dormir, já viu isso? Você já levanta na Tanta hora de dormir, mas também parece que eu nem saí da cama. Tipo, meu Deus! E aí tem uma questão que é o sobrenatural. Tudo que você se dedica para Deus, o tempo, ele é otimizado. Olha aí, ó, viu? Você que tá sem tempo. Otimizado. Entendeu? Então a gente acha que isso sobrecarrega o nosso tempo, mas na verdade não. Você saiu do natural, do Cronos, você entra num tempo sobrenatural. Se for o tempo de Deus é o Kairos, mas se não é o plano do Espírito que rege o plano físico. Então fica atemporal. Muda. Muda. Então a gente tá achando que eu já trabalho 8 horas, eu tenho 4 horas para a família, eu tenho que comer, pra eu dormir, tenho que né? tal. Então não tenho tempo para me dedicar, mas quando você dedica o tempo no sobrenatural, você sai desse plano. Amém. E aí ele otimiza o tempo. Amém. É sobre. Eu vou aproveitar esse tempo aqui para falar o seguinte: a gente mostrou os livros aqui, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de cada um dos livros. E eu tô sabendo que vai rolar um sorteio pra galera em casa aí. Lógico, os livros vieram para isso. Então mostra pra gente aí, pastor, pessoal. Deixa eu pegar aqui só para mostrar. Esse aqui foi meu trabalho. Escola de Líderes. De mãos limpas. Sensacional. Primeiro foram esses dois aqui. Esse é o primeiro. Na verdade, o primeiro é um pequenininho que todo novo convertido recebe, chama Passos para Vitória. Olha de quem que é. É, meu também. Oh. Foi o primeiro. Eu vou contar. Pode contar isso? Claro. Deve. Fica à vontade. Eu não gosto de praia. Eu não gosto de praia. Não gosto de praia, areia, maresia. Não sou só eu, uma cola, né? Assim, ó. Figuro dentro, nunca gostei. E eu tive também uma experiência ruim com uma água viva uma vez no mar. Nossa. Então eu falei, não gosto de praia. Só que a Rosângela foi criada na praia. Meu sogro tinha um apartamento na praia, ela desde pequena ia com ele já era aposentado, que ela é filha temporã. E praia. Então quando nós casamos, ela, vamos pra praia. Pô. Aí ela pegava eles pequenos, descia, eu ficava na varanda. Porque eu não queria ir na areia. Mas eu estava lá na praia. Então eu ficava na varanda. 2 dias na varanda eu escrevi o Passo para a Vitória.
Viu? Você fica me arrastando pra ir pra praia. Era pra eu estar escrevendo mas é porque você tá também. escrevendo o livro enquanto eu tô lá na praia. Mas você fica falando, vamos, senão eu tinha escrito o livro, tá vendo? E aí nasceu, né? E aí você vê as coisas que... Eu usei o versículo, né? O que Deus faz hoje a gente não entende. Sim. Porque quando eu fiz faculdade de letras, não foi por uma escolha inicial fazer letras. Eu escolhi letras porque não tinha publicidade à noite, eu precisava trabalhar e eu não queria ficar sem fazer faculdade. Eu sabia que se eu perdesse aquele time, eu ia perder o ritmo para estudar. Então eu fui fazer letras, porque eu falei, pelo menos me ajuda com redação Vai publicitária. trabalhando a mente, vai trabalhando, né? Vou ali fazer letras e já volto. No final, fiz, né? Se eu soubesse ainda que eu ia me converter, tinha escolhido hebraico em vez de latim, porque tinha hebraico também. Bom, mas resumindo, eu não sei porque eu fiz lá atrás, mas Deus já sabia. Deus já sabia. Hoje, para escrever, me ajuda, para pregar, para falar, conhecer a língua portuguesa, isso desenvolve muito mais. Total. Aí nasceu esse aqui, Mãos Limpas, Isso é top. sobre consolidação, Muito bom. porque é o ministério que eu liderava na Igreja El Shaddai. Aí nasceu esse, Também top. Fechando a Porta dos Fundos, que fala sobre como cuidar de vidas novas, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Fala, por exemplo, das redes sociais, o quanto elas podem interferir positivamente ou negativamente na condução de uma vida Sim. nova em Cristo. Sim. Né? São 50 perguntas respondidas sobre consolidação. Aí nasceram esses dois aqui, que falta o terceiro, né? Que é Se eu mudo, as coisas mudam. Ou seja, a gente só tem uma mudança exterior se primeiro mudar por dentro. Amém. Eu quero, que é o que a gatinha brincou aqui, mas eu quero que minha esposa mude, mas eu não mudei ainda. É. Eu acho que o problema do meu casamento está na minha esposa, mas na verdade não. É na minha mudança. Mas no meu caso tá nele ainda, tá? Se Só eu- pra deixar registrado. Se segura aí, meu. Se eu mudar, eu começo a ver mudança. Por isso que em muitos cursos de coaching, essas coisas, existe um termo chamado a transferência de responsabilidade. Sim. Isso nasceu lá no Éden, está aqui no livro. Adão não assumiu, jogou em Eva não assumiu, jogou no diabo, Adão devolveu para Deus, todo mundo se esquivando. Quando só deveria falar assim, eu entendo, eu errei. Eu falei, mudava toda a história ali. Uma frasezinha, né? Um Exatamente. sentimentozinho. de- Sensacional. Esse é o primeiro. Aí o segundo é o caindo em si, baseado na parábola Olha. do filho pródigo, que ele cai em si, e aí eu explico o que é esse cair em si, e mais 30 princípios de mudança para a vida. Então tem esses, mas na verdade nenhum desses é o livro que eu estou escrevendo há mais de 5 anos, que eu ainda não consegui terminar, que se chama Cobertura Espiritual. Eu defendo biblicamente o princípio da cobertura espiritual, baseado em tendas. São Falta 17 tipos de tendas diferentes. Falta na muito Bíblia. pra acabar. Não, mas falta. Não, Meu mas Deus, falta. Vamos entrar em oração aí também, gente. Pastor, pra- e como que o pessoal faz pra conseguir encontrar esses livros? Tá em algum site? Não, ou na é verdade, entrando em Entrando contato? em contato comigo direto, ou pelo Instagram, Facebook, WhatsApp. E aí, a gente vou colocar o link aqui pra vocês. E como que eles vão fazer pra ganhar um livro aí? Qual que você vai dar de presente pra galera hoje? Tá com você. Você escolhe a forma como você quiser, ou pode crer. Escolhe a forma como quer sortear, como quer entregar. Se alguém responder alguma coisa, você Não, sabe. vai ser assim, ó. Você que tá aí, marca a galera no Insta, no YouTube. Quem marcar o maior número de pessoas aí, convidando pra vir assistir, convidando a galera pra se inscrever, a gente vai fazer um sorteio entre essa galera ali, mas tem que ser oficial, colocar pessoas mesmo, né? Aí a gente faz um sorteio e Perfeito. entrega um dos livros aí. Tá ótimo. show? Pode Tá ser? show? Perfeito. Eu queria Show. aproveitar, vou te fazer vou te apresentar um convite depois, que é a Influência Cash. É uma plataforma que a gente estava fazendo com o Frank, né? Que é um parceiro nosso, que é justamente pra a gente poder enviar conteúdos pra essa galera, pra poder acessar em casa. Eu vou explicar um pouquinho aqui pra depois, mas Legal. é coisa bacana. A galera no Insta, Influência Cash também, que é sensacional. Muito top. Marca a galera aí que você vai ganhar o livro, hein? Ó, o terceiro vai ser Marcelo Muda. Terceiro livro. E você só tá escrevendo só o pra livro já, registrar, Rubem? tá? Eu não. Tá, deixei esse dom aqui pra ele. Não, sensacional. Vale a pena, gente. Vale a pena. Amém. E vamos dar continuidade Bora. nas perguntas, né? Tem uma pergunta também da rede de jovens da ICP. Queremos saber sobre a Trindade. Como explicar aos outros
se nem a gente sabe direito? Tá na pergunta, tá? A doutrina da Trindade é a crença, né, em que Deus ele é o único, porém manifesto em 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ok? Então essa é a doutrina da Trindade. Mas eu vou dar 2 dicas aqui. Não, vou dar uma principal, uma analogia para você entender o que é a Trindade e como até você explicar para outras pessoas. Por exemplo, vou fazer uma comparação com o nosso governo. O governo do Brasil é uma república federativa. Sim. É um único governo, é o governo da República Federativa do Brasil. Porém, ele é manifesto em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Sim. Então vamos pensar que o legislativo é o Deus Pai. Por quê? Porque é aquele que faz as leis. Deus Pai criou todas as coisas, criou as leis espirituais e as leis físicas que existem. Por exemplo, um exemplo de uma lei física, a lei da gravidade. Gravidade, sim. Acabou, você pode não concordar com ela, mas ela acontece. Ela tá aí, pronto. Fim de papo. As leis espirituais é a mesma coisa. Por isso nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque há leis aqui que você conhecendo ou não, ela se cumpre. Como, por exemplo, a lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. É princípio. Exato. Não adianta. E colho multiplicado. Se minha semeadura for boa, minha colheita é boa multiplicada. Mas se minha semeadura... Quer ver um exemplo? Se eu chegar para vocês e dizer assim, e você dizer assim para mim: bom dia, Carlos Henrique. Eu falo: bom dia por quê? No dia seguinte eu já não recebo cumprimento. Porque eu vou colher o mau humor, a falta de educação. Fica a dica, hein? De hoje, é verdade. Então, o que eu planto, eu colho. Isso é um princípio espiritual, não adianta. Não adianta. Então, Deus Pai é esse, que fez as leis, que criou todas as coisas. Mas é o mesmo governo, é o mesmo Deus. Aí você tem o judiciário, que aí é o Deus Filho. A Bíblia diz que Jesus veio para ser advogado, mas vai voltar como juiz. Então, ele é um outro poder separado do poder legislativo, mas o mesmo governo. Então, são 2 pessoas, mas o mesmo Deus. E o terceiro, que é o Espírito Santo, é o poder executivo. Quando Deus disse: haja luz, o Espírito que pairava sobre a água executou e a luz se fez. Então, ele é uma terceira pessoa no mesmo Deus. É o terceiro poder no mesmo governo. Amém. Entendeu? Sensacional. Acho que... Essa analogia é top. Se desenhar... Não tem mais o que fazer. Já deu pra entender, né? Tá, pegou a visão aí, né? Foi... O pastor Cláudio Duarte, ele fala também, né? Ele dá um exemplo sobre... Eu não me recordo direito, mas é tipo... Tem um cidadão... Sabe qual que eu vou falar? Não. Do nada eu Um exemplo sobre não me recordo direito. Não. Eu tô tentando entender aqui. Do nada, é pra eu falar certinho. Se vocês lembrarem aí, dá um auxílio aqui pra mim. Tem um carinha que ele não acredita em Deus e ele tem uma oportunidade. Aí ele começa a fazer tudo errado, ele morre, aí ele vai pro inferno. Só que ele não acreditava nem em Deus, nem no diabo. Aí, quando ele morreu, foi pro inferno. Aí ele vai falar pro diabo assim: ei, o que eu tô fazendo aqui, meu? Você existe, eu não acreditava em você. Aí o diabo olha pra ele e fala: então, quem precisa que você creia é o concorrente. Aqui você não precisa acreditar, não. É só você chegar e vir. É isso? Deve ser. Não é? É sim, isso aí, é sim. Falaram que é assim. Parcialmente. Né? Deu pra entender. Eu vou pra próxima pergunta. Vai dar pergunta? É a pergunta? Segura na linha. Essa aqui é do Luiz, hein? É o Shaddai também, ó. Fala o sobrenome que você falou da mulher dele e a pergunta era de outro. É Luiz o quê? Ai, eu não lembro. É um carinha que mora logo ali, não Luiz era? Reis, né? Acho que era. Cadê ele? Silva. Em cima do que estamos vivendo hoje. Podemos dizer que a volta de Jesus está mais próxima do que podemos imaginar? E como está a construção do templo em Israel? Boa. A construção do templo em Israel é um dos sinais que o fim está próximo. Né? É lógico que a gente precisa entender, aí abre um leque aqui para a gente tentar explicar, é muita coisa, mas resumindo, a gente fica muito preso no sinal assim, em sinais
da tribulação, da primeira parte da tribulação, que seria guerras, rumores de guerra, fome, pestes e tal. E isso, ele é meio fora do tempo. Toda vez está acontecendo, isso é cíclico. Então isso não é o principal. Quando a gente olha isso, a gente sempre vai achar que está chegando o final. Então, lá na Primeira Guerra Mundial, todo mundo achou que estava chegando no final. Na Peste Negra, todo mundo achou que estava chegando no final. Na Segunda Guerra Mundial, todo mundo achou que estava chegando no final. Agora, a pandemia, um monte de gente já falou que estava chegando no final. Agora, a guerra da Rússia com a Ucrânia, pode ser a Terceira Guerra Mundial, está chegando no final. Mas a questão é que a Bíblia é clara em sinais específicos. E sempre, e aí essa pergunta é muito boa do Luiz, porque nós temos que voltar os nossos olhos sempre para Jerusalém. Sim. Sempre para Jerusalém. Então, sim, a construção do templo, no lugar onde hoje é a mesquita, isso é algo palpável, que aí sim começa a mostrar. Então, enquanto já, segundo historiadores e estudiosos rabínicos, todos os utensílios do terceiro templo, que é o que eles chamam, já estão prontos. Já estão prontos, eu ouvi falar. A menorá está lá exposta, inclusive. Já estão prontos, a bacia e a mesa e tudo para o terceiro templo. Então, nesse aspecto, eu acredito que é a mão do homem. Agora, o processo do convencimento para que se construa a paz entre judeus e muçulmanos, para que se construa o templo no lugar onde é a mesquita, isso daí é um processo que Deus vai permitir para mostrar em sinais. Aí sim, quando isso aparecer, aí a gente tem que começar assim, a entender que está chegando. Agora, tudo isso pode ser muito rápido. Muito rápido. Esse processo pode ser muito rápido. A gente tem 7 anos para isso. Então, quando começa mesmo, aí é muito rápido. Então, eu prefiro olhar com os olhos do seguinte: o que Deus quer que eu faça até lá? Boa. A minha maior preocupação não é com esse sinal. Eu estudei muito Apocalipse já. Sim. Então, é muito importante a gente saber, não só Apocalipse, porque é Daniel, Tessalonicenses, Mateus 23, 24, tudo engloba esse conceito. Porém, a minha maior preocupação é o que eu preciso fazer até lá. Eu preciso ganhar o maior número de vidas possível. Amém. Eu preciso espalhar o evangelho. Eu preciso falar o amor de Deus. Eu preciso dar oportunidade como eu tive um dia. Eu preciso orar como minha mãe orou. Amém. Para quê? Para que quando chegue esse tempo, a igreja esteja ali posicionada, firme, comprometida, porque não vai ser fácil. Amém. Não vai ser fácil. E você aí achando que era o templo de Salomão dali, né? Do Braz. E falando desses sinais, tem algo que você já acompanha assim, mais palpável, que possa, nos dias de hoje, ser um alerta para você? Essa questão também do anticristo, tem algo assim que... Eu tenho, particular, interpretação minha, um sinal muito forte assim, que é o crescimento e a expansão Rússia e China. Para mim, isso, eles vão continuar crescendo, eles vão continuar prosperando. Por quê? Porque a gente sabe que uma guerra, até para o final do Armagedon, parte dali. É o norte, o mal, até a Bíblia diz, o mal virá do norte. Então eu acredito que a Rússia cada vez mais forte, a China cada vez mais forte, é o sinal, na minha opinião, mais palpável hoje de que o fim vai se aproximando, né? Deixa eu fazer uma coisa agora meio aleatória. Eu fiquei sabendo, Rubem, que você teve uma experiência com a Glória. Não. Poxa, essa Glória aí tava diferente, como que foi? Não, essa história foi... Do nada, você viu, né? Muito do nada. Eu tava jogando videogame e aí eu tava passando na playlist e aí eu vi a playlist de um amigo e aí o nome da música era Glória. Falei, nossa, vou ouvir, né? Era uma música em inglês. Era uma música em inglês. Falei, nossa, da hora, né? Tal. Aí, era assim, Gloria. Gloria. Cara, o ritmo era igualzinho uma música gospel. Você será um pastor. Você imagina até o em nome de Jesus, assim, né? porque cantor. Não! Aí, ele tá te zoando. Eu pegava a música, colocava no banheiro e começava a adorar a Deus. Aí, beleza, foi passando. Falei, vou olhar, né, a tradução, música muito legal, vi o dia inteiro. Aí fui lá, Glória,
você tá embebedada. Eram uns negócios assim. Eu fui ver o videoclipe, era pior que a letra. Eu falei, Jesus, imagina Deus olhando lá de cima. Essa glória tá diferente. Eu colocava a música, eu começava a orar, ouvindo a música. Ô, Jesus, glória ao teu nome, Pai. Foi uma experiência engraçada, assim. A falta do inglês. Quem nunca? Quem nunca, né? Não, e com essa geração TikTok, Insta, Reels, tal, o pessoal vai tocando e não sabe nem o que tá rolando ali, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto logo, né? Mas eu queria saber agora eu tô assim... com a Glória na cabeça. Glória, tá repreendido, Glória. Eu queria, Rubem, fazer uma pergunta pra você assim... Tratando-se pro jovem, e o pastor pode complementar também, que eu acho que é importante. Sim. Mas quando a gente fala de evangelizar, vem um amor, e aí a pessoa começa a caminhar com Deus. Mas sempre chega num ponto onde tem a busca da leitura da palavra, né? E aí, qual que é a dica que vocês dão, assim, para quem precisa começar a ler a Bíblia, por onde começar? Se existe um cronograma, assim... O que vocês falariam para os jovens e para o pessoal que tá começando a ter esse entendimento e com sede de buscar, né? Jornada bíblica. Pronto, parei. Essa é a primeira dica. Essa é a primeira dica, na verdade. Mas assim, a primeira vez que eu fui ler a Bíblia, eu perguntei para o meu pai por onde eu começava. Se eu começava pelo Novo ou pelo Antigo Testamento. Aí ele falou que a primeira vez que ele leu, começou pelo Novo, né? Eu também comecei pelo Novo. Assim, se você não tem a abertura, assim, a primeira vez que você vai ler, começar pelo Novo é uma experiência boa, sim. Você tem uma facilidade maior, você vê Jesus, assim, primeiro. Mas se você tem uma facilidade maior, já tem um tempo de caminhada bom, assim, se você quiser começar pelo Antigo também é muito bom. Mas eu acho que manter uma constância, acho que é o principal passo, assim. Porque assim, se você lê lá, por exemplo, hoje eu leio 4 capítulos da Bíblia, aí amanhã eu não leio nenhum. Não tem, né? Independente se você lê um versículo por dia, se você já começar assim, já é um passo. E assim, eu vejo que a palavra hoje, ela faz uma extrema importância na vida de um cristão, né? E para você ser usado por Deus, para você ser boca de Deus em outros lugares, a palavra é fundamental na nossa vida, te ajuda a criar princípios debaixo da palavra, então é muito importante. E eu acho que uma das dicas é essa. Eu concordo. Se alguém está começando hoje, uma pessoa que está começando uma caminhada cristã, os evangelhos explicam a missão de Cristo na Terra. Aqui, sim. Explicam a missão de Cristo na Terra. Então, quando você começa a ler pelos evangelhos, por que Jesus veio, quem foi Jesus, o que ele fez por nós, a morte e a ressurreição dele, isso começa o processo de caminhada de uma vida espiritual com Deus. E aí o que acontece? Só que o que eu acrescentaria aí? Não é ler outros livros da Bíblia, é você não só ler, mas você tentar estudar. Lógico que tudo parece muito novo, então o que você faz? Você não faça isso sozinho. Pega um pastor, um líder, uma pessoa com mais caminhada cristã, anota as dúvidas. Porque tem textos ali que, em um primeiro momento, ele não traz nada. Parece que está ali à toa, parece que está ali enchendo, desculpa o termo, enchendo linguiça. Enchendo linguiça. Né? Ali está só... Mas não tem nada à toa na Bíblia. Até onde estão as vírgulas, até onde estão os pontos de exclamação tem um porquê. Então, anota, eu não entendi isso aqui, procura alguém. Isso daí vai acelerar o processo de você conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, de você entender o propósito de Deus através da palavra, né? Amém. Boa. Isso faz a diferença, né? Porque você sai do achismo pro conhecimento da palavra, você sai da informação para revelação, espírito e para transformação, né? Sai daquele sensacional. Ah, não, já? Sério? Puxa, foi rápido, hein? Voa. Foi rápido. É muito rápido. Mas só que não, né? Não vamos acabar, não. Ai, graças a Deus. Desculpa Eu aí, quero vocês. aproveitar, assim, a pastora Rô não tá aqui, né? Então, eu queria que vocês
enviassem, cada um falasse uma mensagem para a pastora Rô, né? Porque ela é uma pessoa muito especial e eu sei que para vocês, assim, né? Mas que se você tivesse que falar uma mensagem, uma palavra para que fique gravado ali para ela, do pastor, do Rubem, a pastora Rô. Vou deixar o Rubem primeiro, depois eu faço o grande finale para ela. Se eu começar com mãe, vai ficar aquele negócio de Dia das Mães, né? Mamãe Mãe, querida. te amo. Pastora Rosângela. Pode olhar na câmera? Pode. Então é isso. Eu queria deixar aqui o meu amor pela senhora. Eu vejo na senhora uma vida de uma mulher virtuosa, realmente, que cuida, que ama. Um dos maiores exemplos de uma mãe que vai até o fim pelos seus filhos, pelo seu marido, é a senhora. E eu quero estar junto com a senhora para sempre e derramar todo o amor possível e dizer mais uma vez que eu te amo. Aí, top. Oh, meu Deus. Pastorzão. Ela é uma mãezona, assim, para eles. Ela é super atenta às necessidades e com aquele radar que a mulher tem, né? Impressionante como ela percebe neles, assim, detalhes. Aí ela me dá um toque, fala, ó, tô percebendo o Rubem assim, tô percebendo o Natan assim. Verdade. É impressionante. Meio né? natural e meio sobrenatural, né? E eu lá voado, né? Viajando. Do nada. Não, deixa eu contar uma coisa e depois eu vou fazer minha declaração de amor, assim. Uma vez nós entramos na padaria para tomar um café, depois das 6 horas da manhã da oração, sentamos. Eu tava pensando ainda se eu ia comer o pão com manteiga com o requeijão ou sem o requeijão. Aí ela falou assim, Moreco, ela me chama de Moreco, tá? Moreco. Só vocês estão sabendo Moreco. hoje. E aí ela disse assim, Moreco, eu vou no banheiro ali que eu vou orar por aquela moça. Eu falei, você vai orar por quem? Aquela moça que brigou com o namorado ali na outra mesa e ela tá triste, o cara largou e deixou e eu vou ali orar por ela. No final ela foi, orou, a menina aceitou Jesus com ela, tudo, foi uma experiência. Olha só a antena. Eu não vi nada, eu estava preocupado com o meu pão. Sair da requeijão ou não? Sair da requeijão ou não. E ela tinha percebido com sensibilidade a necessidade de chegar com o evangelho naquela pessoa. Viu a menina triste. Ela não ouviu nada, mas ela percebeu o que estava acontecendo. Foi sensível, entrou com a palavra de Deus e ali como profeta abençoou aquela vida, né? Então ela tem ela é muito sensível assim, e ela percebe neles, ela percebe em mim. Então, meu amor, você que é a mulher da minha aliança, você sabe que eu não preciso falar nada aqui porque eu tenho me esforçado para demonstrar o quanto eu te amo. Agora eu não consigo ainda demonstrar como você demonstra o quanto você me ama. E eu só posso te agradecer então e dizer que temos ainda uma caminhada linda juntos. Você queria ficar velhinho para ir na feira. Eu já falei que não, nós vamos estar viajando pelo mundo. Ela uma vez viu um casal de velhinho indo pra feira. Falou, ai que bonitinho quando a gente for velhinho. Eu falei, não. Eu não quero ir pra feira, não. Nós vamos estar nos aviões, viajando e pregando pelo mundo. Glória a Deus. Mas eu quero dizer que eu te amo demais. Sou apaixonado por você. Aí, top, né, meu? Eu também te amo, pastora. Nós Beijo. também, aqui, ali, todas as câmeras aqui. E deixar um beijão, assim, pro Natan, pro Gustavo também, que são sensacionais. É uma família exemplo. É maravilhoso. Igu, dá um auxílio aqui, meu. Ensina inglês pro menino, pô. Fica escutando essas músicas aí, nada a ver. Glória pra glória. Não vou mais cantar glória nenhuma, mano. Vamos então pro ping-pong? Bate bola, jogo rápido. É assim, ó. Lembra? É você direto com ele. Não se apega na resposta aqui, ó. Papum, hein? Ah, não, fechou. Papum. E só pra constar que a gente tava se olhando enquanto o pastor tava falando. Pra não ficar meio esquisito, né? Conheço alguém que, do nada, vai lá na padaria, vê a mulher no caixa e fala, eu vou conversar com aquela mulher ali. Aí você vê a pessoa tá chorando lá e ela orando. Vai no banheiro, volta com uma menina chorando. Elas têm um radar aqui, assim. Eu vou pra rodízio, garçom, faz aceitar Jesus no meio da pizzaria. No meio da pizzaria do rodízio. Foi no aniversário? Foi no meu aniversário? Do Luiz. Muito louco. Elas são diferentes. Deus é Deus, né? Viu, Eva? É assim, tá? Nossa, tinha um assunto pra entrar, mas aí destrincha muito. Foi? Mas vamos lá. Vamos fazer o bate-bola primeiro. Então, jogo rápido, a gente vai falar uma palavra e vocês já veem aquilo que vem rápido na mente, assim. Primeiro quem? Só pra não ficar... Eu vou fazer um. Tá. E aí ela faz também, mas vamos lá. Um lugar. Jerusalém.
Eu? Não. Eu entendi. lugar, o lugar. É um um lugar diferente, ainda. não Um lugar. mesmo. Não, o beleza. mesmo, o mesmo. Meu quarto. Um herói. Guerra, uau. Yeshua. Jesus. Sempre. Amor. Tudo. Amor. Jesus. Uma comida. Filé parmejana. Uma comida. Putz. Eu não Mãe. conheço essa, hein? É bom? E agora, pai, qual que eu escolho? Não, eu escolhi a lasanha, então. Lasanha. Tá. Dinossauro? Não existe. Não existe. Provo biblicamente. Olha só. Ah, então dá uma referência. Não dá. Tem que ser. Jornada bíblica. Jornada bíblica. Adoro. Vai. Uma música. Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Isso é boa. Glória. Do apóstolo Gilmar Do Brito. apóstolo Gilmar Brito. Calma lá. Calma lá. Ele já tem uma identificação com Glória, né? Eu tô passando mal, peraí. Um líder. Ai, Jesus. Apóstolo Fábio Abud. Um líder? Um líder. Pastor Carlos Henrique. Ó, essa surpreendeu, hein? Meu Deus. Forte. Posso falar uma coisa? Total. Quando eu me converti, eu e o apóstolo descobrimos que a gente tinha a mesma profissão, desenhistas. Sim. E ele pediu que eu desenhasse umas camisetas para ele. E eu fiz os desenhos, que ele ia lançar umas camisetas do meio gospel, que ele queria para os jovens e tal, e eu fiz os desenhos. Lembro até hoje, na época, eu cobrei R$80. Estamos falando de 25 anos atrás. R$80. Entreguei os desenhos, ele me deu um cheque. Quando eu abri, tinha R$160. Falei, apóstolo, o senhor errou. Não é nem apóstolo ainda, mas o senhor errou, é 80. Ele falou, não, eu achei que você cobrou pouco. Isso aqui é o que você merece. Aquele dia, isso entrou no meu peito de uma forma, eu falei, esse cara não é comum. Porque os comuns pediriam desconto. Queriam negociar. Eu estava acostumado a querer negociar, até meio desprezando os desenhos, sabe? Não vale tanto. Ele veio e me pagou o dobro. Eu falei, não, eu preciso conhecer mais esse Deus que ele serve. É sensacional, né? Não. Apóstolo. já Mais um esperando falando do aqui. apóstolo. Agora Ó, quer saber acho quem que é esse apóstolo. Vamos ter que apresentar pra galera aí, né? Meu Sensacional. Não é comum. A gente tem muita experiência com ele também, assim, que Isso eu tô contando uma, né? se Mas for foi lá no tá começo. atrás. Ai, amor, deixa eu falar, só pra fechar essa, vai, que a galera ficou também curioso. Fala aí. A história do demônio Hadouken? Demônio Hadouken. Não tem como não Bom. falar disso, é que viralizou tanto. Esse aí é top. Eu não era pastor ainda, era líder de célula. Meu irmão, pastor Denis, ele era meu discípulo na Logo época. aqui, pastor Denis. Ele era meu discípulo na época e eu estava tarde, antes do culto, né, domingo. Ele me ligou em casa e falou, Carlos Henrique, você não pode vir aqui, eu tô aqui na casa de um discípulo, o irmão dele manifestou aqui um demônio e a gente apanhou desse demônio aqui e tal. E eu falei, tá bom, vou pra aí, né? Ele falou, vem pra cá orar junto com a gente. E a gente apanhou, né? Só que ele falou, apanhou, eu entendi assim, a gente tá apanhando pra expulsar o demônio do cara, né? Tá demorando, tá difícil, a gente tá sem autoridade e tal. Não entendeu que era porrada mesmo, né? Aí quando eu cheguei no portão, eles vieram me atender, os dois estavam tudo roxo. Aí, o irmão, e esse discípulo era faixa preta em Kung Fu. Eu falei, meu Deus, o cara é faixa preta em Kung Fu e apanhou. Aqui, né? E meu irmão também marcado vermelho, assim. Tá. Aí eu entrei, né, com eles, e ele falou, ele tá no quarto. E assim, a gente tá aqui, é engraçado algumas coisas, mas o reino do espírito ele é muito sério. Sim. Né? E o reino do espírito rege o plano físico. Então, uma pessoa, às vezes, possessa de um demônio, a força dela fica sobrenatural mesmo. E eu entrei nesse quarto, o rapaz veio para cima de mim também, mas eu dei uma ordem de comando, ele se afastou assim, só que ele mal se afastou e eu vi uma cena que, eu contando aqui, não é natural. Quando ele se afastou, ele pegou uma cama de solteiro e jogou no teto. Nossa. Como é que alguém joga uma cama no teto? Tenta levantar uma cama. Ele jogou, mas aquela cama estraçalhou, ela despedaçou, foi pedaço de estrado para todo lado, tudo. Aí dei outra ordem de comando para poder tirar aquela cama e aí ministramos. Mas
Quando eu cheguei lá, meu irmão vermelho, o outro vermelho, literalmente eles Literalmente apanharam do demônio. Eles apanharam do demônio. Porque funcionou assim, a outra história, né, do pastor Denis, do jeito que ele contou. Uns chamam o Batman, os outros chamam o pastor Carlos Henrique. Entendeu? Ele conta que eles estavam, né, na casa desse discípulo e a mãe desse discípulo tinha uma mesinha de vidro, né? Então ela tava tomando cuidado para não quebrar essa mesinha, porque o cara tava, tipo, jogando todo mundo pra tudo quanto era canto. E ela ficava, minha mesinha! Aí ela entrava pra proteger a mesinha. Ele falou que esse cara pegou o pastor Denis e levantou ele. Mas ele falou, tipo, levantou ele muito alto. Tirou do chão. E ele falou, cara, eu vou morrer. Ele ficava, hoje. liga pro Carlinhos, né? Acho que ele fala, Carlão. liga pro Carlão. E o que eles relatam, aí tava a pastora Alessandra também junto, que ela confirmou, ela falou que também tava nesse dia. Também e te esperamos aqui. Você viu, né? E eles contam que antes do pastor chegar, o cara ficava falando, o cara, né, no caso, né, o demônio ficava falando assim, não adianta chamar ele, não adianta, eu não vou. O pastor chegou no portão, ele nem chamou, disse que o capeta já começou a dar uns gritos, tira ele daqui! Eu falei, tipo... Gente, aí tirando a parte É muito engraçada e tal, a louco. risada, mas o reino espiritual é real, né? Quando a gente fala de, Pode É tão real de que bate, viu? princípios e de espaços que a gente pode passar a dar em nossas vidas, é real, né? Sim. É real, não é brincadeira. Mas vocês estão sabendo agora do demônio Hadouken. Hadouken. Aqui, ó. Bate-papo, continua. Um líder já foi. Um livro. Um livro, Autoridade Espiritual, do Watchman Nee. Ótimo, um livro. Next Level do Teófilo Hayashi. Teófilo Hayashi, sensacional. Tatuagem. Não. Tatuagem. Não, Não, faz? certeza Não. não, de jeito nenhum. Um versículo. Josué 1:9. Não te mandei eu, portanto, ser forte e corajoso, não tema nem te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Amém. Versículo, Mateus 5,44. Amai os seus inimigos e orai pelos que vos perseguem. Glória a Deus. Continua você. Uau. Música secular. Não ouço mais, não me preenche. Eu também não ouço mais. Já. Namorada. Só Jesus sabe. Ainda nada. Tô esperando. Olha, Ó, tá Rosângela já tem célula na casa dele, hein? Tem que ser crente aí, só pra constar, tá bom? Só pra você. Pequena observação assim, ó. A mãe é a tia do coque, tá Rosângela diferente. Trotti, minha namorada. Ah, verdade. É, ele falou Rosângela Trotti. É isso. Boa, Real. Não, é que eu tô ali. Ficadinhas. Não precisa namorar. E Ficadinha. a ficadinha? E a ficadinha? eu tenho uma experiência forte com isso aí. Dores futuras. Sementes, né? Marca a alma das pessoas. Posso contar? Pode. Fui numa festa. A festa secular, né? Todos os meus amigos ficaram com todo mundo na festa. Foi pegação pra tudo quanto é lado. E eu lá sentadinho no meu canto. Fui embora mal da festa, mal. Cheguei no meu pai no carro, perguntei, pai, putz, todo mundo ficando, será que isso é bom de verdade? Porque eu tinha curiosidade Sim. de saber. E ele me falou, ó, e o que ele acabou de falar, dores futuras. Hoje pode parecer bom, mas isso no futuro pode gerar um trauma, através de uma traição, através de problemas que isso pode resultar. E aí eu voltei pra casa, falando assim, putz, Jesus, e agora? E aí eu falei assim, Senhor, me faz sonhar com a minha futura esposa. Porque eu queria uma resposta de Deus. E aí naquela noite eu tive um sonho. Sonhei com uma pessoa que eu conheço. E aí, não. Ah, é aquela lá, qual que é o nome mesmo? Não Não posso. funcionou. Começa com a letra. Caramba, não deu certo. Olha, eu vou Não, chutar. eu vou explicar tá. o porquê. Porque nesse sonho aconteceram 3 coisas. Eu pedi ela em casamento, casava com ela, depois tinha um evento na igreja que nós organizávamos. E aí eu contei, demorei um mês pra contar esse sonho pro meu pai, e nesse um mês tava maluco pela menina, porque eu Eita. encontrava. E aí quando eu contei o sonho pro meu pai, Deus revelou pra ele três propósitos nesse sonho. O primeiro é que ela estaria firme na igreja, que ela me faria muito feliz e que seria de herança sacerdotal. Uau. E aí, a partir daquele dia,
eu decidi entregar minha vida para Jesus na questão de relacionamentos. Depois eu fui ter uma outra experiência com ele, onde eu comecei a gostar de uma menina de herança sacerdotal, porque aí eu comecei, o que aconteceu comigo? Eu comecei a falar assim, putz, é de herança sacerdotal? Minha futura esposa. Já vinha aquela... Mas daí era outra, então, não era a mesma. Não era a mesma. É porque, só completando, a pessoa que ele sonhou era o sinal de que seria de herança sacerdotal. Entendeu? Como ele não era de necessariamente, era Deus falando, não necessariamente tô de olho, aquela Exatamente, pessoa. porque os sonhos, eles não são só o que nós estamos vendo. O sonho tem revelação, o sonho é a linguagem do reino do Espírito. Sim. Então, muitas vezes, o sonho não é o que nós estamos vendo. Então, ele viu porque aquela pessoa representava o que seria a esposa dele. Ele também interpreta, gente. Sonho, Esquecemos de falar disso, né? Que eu já te dei umas ligadinhas aí pra continuar. E aí, eu comecei... Aí, vai conversa. Comecei a gostar dessa pessoa, ela gostar de mim. E, nossa, foi uma ligação tão forte que a gente criou, que um dia ela parou de falar comigo. Do nada. Nunca mais mandou uma mensagem. Isso me deu um negócio forte. Hoje a gente é amigo, eu perdoei ela, tá tudo certo. Mas depois daquele acontecimento, eu decidi entregar totalmente. Depois que eu entreguei para Jesus dessa experiência, eu nunca mais tive sentimentos por uma outra pessoa nessa questão, tipo, eu gosto dela. Posso achar bonita, posso tal, mas natural, né? Nunca mais, tô gostando de você. Não, decidi entregar. Outras pessoas já vieram querer ficar comigo. Teve uma experiência muito legal. Eu ia viajar numa viagem de formatura e tinha uma menina que era apaixonada por mim, de outra escola. E aí o nosso ônibus ia se encontrar e ela ia entrar no meu ônibus. E aí e ela subiu no ônibus, assim, eu já tava no ônibus. E aí os meus amigos começaram a gritar meu nome. Rubem. Sempre, né? Rubem. E a menina lá na frente. E eu falei, Senhor, me livra dessa situação, porque eu não queria ficar com ela. E aí eu fui, sentei, escondido. A monitora veio e sentou do meu lado. E aí eu abri a Bíblia na hora e tinha uma palavra assim, Filipenses 3:7. Porque o que pra mim era considerado lucro, fiz como perda para ganhar a Cristo. Nossa. Recebi esse versículo na hora, mandei meu pai. E aí eu entendi, cara. Essa questão de você saciar a sua vontade querendo ficar com outra pessoa é uma questão passageira que pode resultar em coisas ruins no Dores futuro. Dores futuras. Mas quando você entrega para Jesus, as experiências que você tem com Ele são muito maiores. E eu sei que eu vou ter um relacionamento feliz no futuro com a minha futura esposa. Amém. Glória a Deus. E uma aliança sacerdotal. E ele teve essa experiência sem ter contato. Imagina se tivesse. Tipo, doeu a perda da menina sumir, né? Sem ter o contato verídico mesmo. É muito louco. Mas Deus esqueci o nome da menina? Qual que é mesmo? Gente, muito, muito, muito obrigado. Mas eu vou pedir uma mensagem antes de encerrar. Eu queria assim, antes de encerrar, que o pastor deixe uma mensagem para os jovens. E o Rubens também. Deixa uma mensagem para os jovens, para a gente fechar com chave de ouro aí aquilo que Deus tocar no coração de vocês. São livres. Eu não quero deixar uma mensagem minha, mas quero deixar uma mensagem da palavra. Um versículo extremamente conhecido dos jovens. 1 João 2,14, que diz, jovem, vós sois fortes. Então, aproveita esse tempo da juventude para usar a força que vocês têm a favor do evangelho, a favor do propósito de Deus para a sua vida. Segundo diz assim, e a palavra permanece em vós. Então estuda a palavra, porque a palavra vai entrar no coração de vocês, e ela é verdade que liberta dos medos, dos traumas, dos anseios, ela é verdade que santifica, então vai te livrar, como tem livrado o Rubem, de enganos e ilusões e fascinações desse mundo, e termina dizendo assim, e vós tendes vencido o maligno. Então, se sujeite a Deus e deixa que Deus vai guardar a sua vida. Não tenha medo de se posicionar em Deus, porque o mal jamais triunfará. Em nome de Jesus. Amém. E aí, Rubão? Eu vou deixar o mesmo versículo que eu citei, Filipenses 3:7, que diz, porque o que para mim era lucro, isso considerei perda para ganhar a Cristo. Às vezes a gente acha que as coisas desse mundo vão nos saciar, às vezes a gente acha que as coisas desse mundo vão nos fazer feliz, mas o que realmente nos torna forte, o que realmente nos torna bem é a presença de Deus.
Então, se afaste desse mundo, viva dentro da presença de Deus, que você vai ter grandes experiências com Ele. Amém. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado mais uma vez. Foi maravilhoso para nós. Foi espero que para muito vocês tenha Espetacular. fluído Meu, que assim. honra. Foi E eu lindo. tenho certeza que esse podcast, que não é um podcast só para chegar, eu tenho certeza que é uma ferramenta, é um meio para o objetivo maior, que é alcançar as vidas através da palavra de Deus. Amém. Muito obrigado mesmo, assim, pra gente. Amém. Eu É que uma honra agradeço. ter vocês com a Nós gente. agradecemos e parabéns mais uma vez. Persevera, continua. É só ainda a sombra do que está por vir. Amém. Amém. Tá em nome ligado? de Em nome de Jesus. Jesus. E vai continuar agora em casa. Vocês não, a gente Agora sim. a prosa continua em casa. Tchau, Valeu. gente. Obrigada. Deus abençoe. Beijo. Beijo!